Olá, somos estudantes de psicologia do segundo período e faremos uma breve apresentação acerca do desenvolvimento da linguagem. O que é linguagem? Bom, a linguagem é um conjunto de símbolos que nos permite comunicar ideias, pensamentos e sentimentos. A linguagem falada baseia-se em unidades de sons, que são chamadas de fonemas, na qual existem regras para sua estruturação e significados. E essas regras são o que os linguistas chamam de gramática. O desenvolvimento da linguagem, ele divide-se em dois estágios. O estágio pré-linguístico, que é quando o bebê utiliza de modo comunicativo os sons, mas sem as palavras ou a gramática, e o linguístico, que é quando já existe o uso das palavras. A linguagem, ela depende, do desenvolvimento da laringe e a posição da língua. Fase de desenvolvimento da linguagem. Nos primeiros meses, a principal forma de comunicação é por meio do choro e da linguagem corporal. O bebê costuma emitir grunhidos ou repetições de sons aleatórios, como a vogal A ou E, mas é como a fase de experimentação e conhecimento do próprio corpo e das suas possibilidades. Aos poucos, por volta dos 3 meses, pequenos gritos podem ser bem comuns e os bebês já usam vocalização para interagir com pessoas e o mundo ao seu redor. Perto do 6º mês de vida, é comum que isso se aperfeiçoe, ficando mais ritmada e com entonação própria. Depois disso, a criança começa a emitir sons mais elaborados, como vogais e também algumas consoantes. Mais perto de completar o seu primeiro ano de vida, consegue formar sílabas simples e que podem remeter a coisas significativas, por exemplo, má e pá, para se referir à mãe ou ao pai. De 2 a 4 anos. Nesse período, o vocabulário da criança ele continua a crescer, ela já conhece, em média, de 200 a 400 palavras, conseguindo colocá-las em frases para expressar o que sente e o que quer. São comuns erros de concordância e, nesse momento, é importante que os adultos responsáveis pela criança repitam as frases de maneira correta. Não é necessário repreender a criança ou dizer que a frase está incorreta ou a palavra está incorreta. Dizendo a palavra certa, a criança já assimila a maneira correta de falar. E nessa fase, a criança ela está cheia de energia e as brincadeiras podem ser ótimas para estimular a fala da criança. Os adultos podem sempre apresentar sinônimos para as palavras que a criança já conhece, não que ela aprenda todos, mas para que gradualmente se aproxime de novas palavras. Nessa fase, a criança está cheia de energia e as brincadeiras podem ser ótimas formas de aprender. Por isso, aproveite para apresentar brinquedos que trabalhem com palavras escritas, músicas e imagens. De 4 a 6 anos, o vocabulário da criança é grande, entre 1.500 a 3.000 palavras. Suas narrativas são mais longas e complexas, sabendo descrever com mais precisão uma coisa ou ação. A curiosidade se manifesta verbalmente também, pois é nessa fase que as perguntas sobre como é e o porquê são mais frequentes. Os tempos verbais e as concordâncias sintáticas estão mais aperfeiçoadas. As dicas de estímulos continuam valendo para essa fase também. Conversar com calma, apresentar novas palavras, ler livros, ver filmes e jogos continuam sendo uma boa opção.